Olá pessoal, a paz. Hoje iniciaremos o nosso primeiro estudo em vídeo do nosso PG, para trazer um crescimento espiritual para você que está em casa nessa quarentena e que não estamos podendo nos reunir nos PGs. Retomaremos o capítulo 10 de Marcos, do versículo 17 ao 25, uma famosa história do Novo Testamento, que é a famosa história do jovem rico. Duda vai ler o texto. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E agora nós vamos discutir sobre esse texto. Um grande ponto para a gente analisar esse texto é realmente saber quais eram os personagens que participam dele. E no texto a gente vê um dos personagens principais é Jesus, é claro, o jovem rico e também o grupo de pessoas que estavam sempre com Jesus, que é os discípulos. Agora, para a gente se aprofundar mais nesse estudo, precisamos saber quem era esse jovem rico. A Bíblia em si, ela não refere-se à origem desse homem, apenas dirige a ele como o jovem rico. E também interessante dizer aqui que também ele era um cara muito rico e tinha muitas posses. E também ele era um cara religioso, né, e que cumpria os mandamentos à risca. E como a Bíblia não relata suas origens, a sua genealogia, ou quem eram seus pais, ou de onde ele veio, é claro nas escrituras, nesse relato, um pouco sobre a personalidade desse jovem. No verso 17 vai falar que ele teve uma atitude incomum quando ele viu Jesus. A Bíblia fala que ele corre e quando ele vê Jesus ele se ajoelha, demonstrando assim um desprendimento daquele jovem e também um reconhecimento da autoridade de Jesus. Agora, o que levou esse jovem a ir ter com Jesus? Bom, a Bíblia fala que o jovem, por ouvir que Jesus curava muitas pessoas, expulsava demônios e andava por muitas regiões também curando, expulsando demônios, então ele achou que poderia ter algo ali com Jesus. Talvez também ele considerava Jesus como um homem de Deus, a ponto de responder a pergunta que ele fez. E também o fato de Jesus o atrair foi a sua fama, né, que tem se expandido de cidade a cidade, pelo que Cristo tinha feito e por Cristo ser um cara muito incomum nos dias do homem rico. Então, a gente entra no ponto-chave do texto, que é a pergunta que esse jovem rico fez a Jesus. A pergunta é: Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Qual a importância dessa pergunta para a vida das pessoas nesses dias atuais? Eu acredito que a pergunta que o homem rico se fez a Cristo, né, como aqui foi falado, ele queria escutar aquilo que ele de fato acreditava, que ele desde a sua caminhada com Deus, ele acreditava que aquilo que as pessoas falavam, né, a respeito da vida eterna, de que ele ainda talvez acreditava que estava debaixo da lei ainda, e ele queria um meio, né, de entender o trajeto que o levaria à vida eterna. E claro que por ele acreditar, né, eu sou
eu tenho cumprido os mandamentos de Deus, eu cumpro a risca e eu quero entender qual é a próxima etapa para eu herdar essa vida eterna. Eu entendo justamente isso também, o fato de a Bíblia dizer que Deus ele pôs a eternidade no coração do homem, e essa pergunta do jovem rico ela está ligada exatamente a isso. Qual será o destino das nossas almas depois que a nossa vida aqui acabar? Então, que lição principal a gente pode tirar nesse texto? Que o amor ao dinheiro que o jovem rico teve foi maior do que o amor a Deus e a vida eterna. Ele colocou o amor às suas riquezas acima de Deus. Então, quando ele viu o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna, ele disse: isso daqui é muito para mim. Então ele não quis deixar tudo que ele tinha para seguir a Deus e para herdar a vida eterna, porque tudo que ele tinha era muito para ele. Então ele não queria, ele colocou o amor, a riqueza acima de Deus. Justamente Jesus ele revelou o coração daquele jovem rico, porque Jesus mostrou para ele que ele não queria de fato a vida eterna. A pergunta que ele tinha era uma pergunta boa, era uma pergunta interessante, só que ele não queria aceitar as implicações do que Jesus propunha para ele, para que ele pudesse então ter a vida eterna, mostrando que ele considerava de fato as suas posses, as suas riquezas e tudo aquilo que ele tinha como suma importância na sua vida, a ponto dele dizer: isso não vale a pena, a vida eterna não vale isso tudo. Bom especificar aqui também é que, por ele ser um homem rico e tinha muitas posses, a cultura judaica e todo o povo naquele ambiente, naquela região, acreditavam que o fato dele possuir muitas posses e muitas riquezas era mais propício a ele a herdar essa vida eterna, no qual ele tanto desejava, porque ele teria mais acesso a Deus, porque ele era rico, e ele poderia dar mais esmola, poderia dar mais ofertas, e assim as pessoas acreditavam também, porque aquilo foi se espalhando. Então ele veio com essa crença totalmente errada para Cristo, e Cristo mostrou a ele que o meio pelo qual ele tinha que herdar essa vida, no qual ele tanto desejava e ansiava no seu coração, não é por meios humanos em si, não é por esforços próprios, mas sim pelo amor de Deus e pela graça. O caminho era Cristo ali que estava falando, se dirigindo a ele. Interessante também, se a gente for pensar, é a questão da lei, né? Ele tem a lei praticamente toda concluída ali, né? Então Jesus pergunta a ele algo mais fácil assim, né, para ele fazer, e ele achou muito pesado para ele, porque ele era um cara muito rígido, feito os fariseus eram, né? Tipo, ele tinha essa pegada assim na lei, ele era muito rígido também. Então Paulo também era um dos caras também, que ia pelo pé da letra, né? Se fosse pela lei, Paulo já teria sido salvo muito mais antes. Só que não, Jesus diz que ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então entrega tudo e segue. E ele achou aquilo muito pesado para ele. E esse é o cumprimento da lei, né? O amor. Então, para concluir, eu queria só que a gente pensasse a esse respeito. Jesus falou que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. No caso desse jovem rico, poderia ser as posses dele. Mas em cada pessoa, todo mundo tem um tesouro. Todos nós temos algo que a gente considera como suma importância na nossa vida. E Jesus, na mensagem do seu evangelho, ele fala para a gente deixar tudo isso para trás. Quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E para a reflexão de vocês, dos PGs, eu deixo duas perguntas. A primeira é: o que eu vou fazer a respeito desse texto? E a segunda é: o que Deus está lhe dizendo através desse texto? E o que eu vou fazer? O que você vai fazer a respeito? É isso que eu deixo para a reflexão de vocês.